Uma outra coisa que também mostra muito essa questão do papel, da questão do trabalho escravo, é o trabalho infantil. Embora o trabalho infantil não seja necessariamente trabalho escravo, na maioria das vezes e dos casos, o trabalho infantil ele assume essa feição. Hoje nós temos 152 milhões de crianças sujeitas a trabalho infantil. 88 milhões são meninas, 64 milhões são meninas, né? 88 milhões de meninos. 38% dessas crianças têm entre 5 e 14 anos, começando aos 5 anos, e realizam trabalhos perigosos. 2/3 dessas crianças trabalham mais de 43 horas por semana. Tá? 43 horas por semana é mais do que a jornada de trabalho do Brasil, praticamente. O maior número dessas vítimas do trabalho infantil encontra-se aqui na África. A África é campeã em trabalho infantil, inclusive porque tem os meninos soldados, não sei se vocês já viram, né? Crianças que são raptadas das suas famílias para ir ser milicianos de determinadas gangues que existem dentro da África, que controlam regiões inteiras da África. A gente tem aí 72 milhões de crianças submetidas a trabalho infantil na África, mais 62 milhões na Ásia e no Pacífico, 10 milhões nas Américas, 5 milhões na Ásia Central e 1.200.000 nos Estados Árabes. 1/3 dessas crianças entre 5 e 14 anos que estão no trabalho infantil estão completamente fora do sistema escolar. E essa é uma primeira questão, é uma questão fundamental, porque é o seguinte: quando a criança não tem direito à escola, ela não tem direito a progredir. Tá? Essa é a grande questão. Né? E não ter direito à escola porque tem que trabalhar desde pequeno é muito grave. É muito grave. Quer dizer, a criança não tem o direito de ser criança, né? Não tem direito de brincar, não tem o direito de estudar, não tem direito de fazer aquilo que seria o normal para uma criança se desenvolver enquanto pessoa. Muito dessas situações de escravidão foram descobertas por conta de pedidos de socorro, olha só, que foram encontrados em produtos. Então, o cara vai lá comprar um brinquedo, tá? E aí ele encontra um bilhetinho. Olha, meu nome é Zang, eu tenho 10 anos de idade, eu trabalho aqui sem descanso, sem final de semana, sou espancado quando não faço, sou proibido de dormir. Bilhetes como esse encontrados em brinquedos que foram comprados em vários lugares, né, de produtos que vieram da China, dos Estados Árabes e tudo mais. Né? Então, há várias situações como essa que se descobriu o trabalho escravo em função de situações como essa. É por isso que, em 2 de dezembro, comemora-se o dia... Comemora-se não, né? Tem-se o Dia Internacional para a Abolição da Escravatura. Para vocês terem uma ideia, quanto escravo tem, a ONU, a Organização das Nações Unidas, teve que declarar em 85 um dia internacional dedicado à abolição da escravatura. Para quê? Para que os países e as pessoas, nesse dia, se dedicassem a exigir a erradicação dessa escravidão, dessas formas contemporâneas de escravidão. Tá? Bom, e no Brasil? No Brasil, gente, a CPT, a Comissão Pastoral da Terra, denunciou também trabalho escravo. No Brasil, para vocês terem uma ideia, são aproximadamente 25 mil trabalhadores que trabalham em condições de escravidão no Brasil inteiro. Essa imagem que tem aí do lado direito é justamente de uma campanha da CPT de combate ao trabalho escravo. Então, a gente tem essa realidade no Brasil também. Em 2003, depois de muito trabalho, depois de muita denúncia, foi criada a chamada Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo. Essa comissão, formada por pessoas de diversas instituições públicas e privadas e pessoas ligadas às ONGs, começaram a trabalhar no sentido de investigar as fazendas, as fábricas e garantir que esse tipo de trabalho não existisse mais.
criou-se também o Grupo Especial de Fiscalização Móvel do Ministério Público, que tem se dedicado à repressão a esse tipo de crime. Tá? E em dezembro de 2003, o Congresso brasileiro aprovou uma alteração no nosso Código Penal, endurecendo a pena. Né? De qual maneira? Estabelecendo o que é crime, reduzir alguém à condição análoga à de escravo. Por que condição análoga de escravo? Porque não dá para dizer que se você escrever assim, reduzir alguém à escravidão, o que vai acontecer? A hora que você pegar uma situação como essa, o dono da fazenda ou o dono da fabriqueta que estava fazendo isso, fala assim, não, mas você encontrou alguma corrente? Você encontrou alguma senzala? Então aqui não tem escravidão. Né? Que é uma coisa cínica, né? Mas por incrível que pareça, são capazes de fazer isso. Então, o que é condição análoga de escravo? O cara trabalha em condições que, se você botar no frigir dos ovos, o que você vai perceber? Que ali você não tem liberdade de ir e vir, né? Você tem tortura psicológica, você tem situações de submissão à violência, até assassinatos, em alguns casos aí, de gente que tentou correr, se livrar e fugir desse tipo de situação. Essa questão do combate ao trabalho escravo, para vocês terem uma ideia, essa comissão ela já conseguiu libertar, olha só, 33.392 pessoas. Essas são as libertas. Ou seja, se alguém tinha alguma dúvida que tinha escravidão no Brasil, não resta nenhuma. O Ministério Público e a Polícia Federal, que vocês estão vendo ali embaixo naquela imagem, já conseguiram atuar e já conseguiram tirar muitas pessoas dessa situação. Tá? Então, qual é o caminho para isso? É preciso denunciar, né, quando se sabe de alguma situação como essa. Tem casos na indústria madeireira, na indústria do carvão, na indústria da mineração, lavoura da cana, do algodão, da soja. E não pensem vocês que é só lugares onde não tem tecnologia, onde não tem uma sofisticação tecnológica, onde você não tem fábricas e fazendas mais organizadas e que tenham condições de ter uma estrutura de situação salarial melhor. Não. Alguns anos atrás eu li um livro do José de Souza Martins, em que ele contava o caso de uma fazenda da Volkswagen no interior do Mato Grosso, que tinha condições de medir, tá? Medir quando é que as vacas iam estar em condições de estarem férteis por um chip de satélite. Olha o nível de sofisticação. Pertencia à Volkswagen. É claro que a Volkswagen ela não é o foco dela, mas ela também tinha esse tipo de investimento. Nessa fábrica, nessa fazenda, que tinha esse nível de sofisticação, foi apreendido o trabalho escravo. Quer dizer, não é que a gente está falando de algumas pessoas que, em função da sua incapacidade econômica, tecnológica, escravizam os outros. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma coisa moderna, uma nova modalidade, né, de utilização do trabalho humano, tá? E que é objeto de muitos problemas, né, claro, né, e de muitas intervenções. Infelizmente, em 11 de abril de 2019, essa comissão, que tinha 20 membros, foi reduzida para 8. Tá? E as reuniões deles foram limitadas a 2 horas. O que significa isso? Tem menos tempo e menos gente trabalhando no combate ao trabalho escravo hoje, por decisão, né, do governo federal, que foi tomada em 11 de abril de 2019. Então, assim, continua existindo o combate ao trabalho escravo, mas ele já não tem a mesma proporção que ele tinha alguns anos atrás. Infelizmente, né, a sociedade vai precisar de pressionar para que o Estado brasileiro reassuma esse tipo de ação, né, para que a gente tenha condições de coibir esse tipo de coisa no país. E tem aí, continua a luta contra essas formas modernas de escravidão, e existem até algumas campanhas, e a exemplo do que acontece em termos internacionais, também já existe o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. Vocês viram que o Dia Internacional
a essas formas de escravidão era o dia 2 de dezembro, e no Brasil foi definido o dia 28 de janeiro como Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. Está vendo lá esses cartazes, né? Esse cartaz aqui é do Ministério Público, né? Então, que não deixa, né? A gente já percebe essa situação, né? Então, realmente chamando atenção para essa situação. E aqui nós temos um cartaz da Caritas, que é um órgão ligado à Igreja Católica e que também fez uma campanha aí contra a exploração no trabalho escravo, que é uma das piores violações. Então, veja o que ele diz aqui. A exploração no trabalho escravo é uma das piores violações à dignidade humana, né? Então, também mais um cartaz do Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. Então, assim, gente, por incrível que pareça, né, o que a gente observa é que, apesar da gente estar no século XXI, né, em 2020, a gente ainda tem certas situações no Brasil que mostram que a escravidão ainda não acabou, né? Ainda é um desafio para a sociedade brasileira e para esse mundo todo, não só. Vocês viram que no mundo todo há situações como essa. Tá? A aula de hoje era para vocês conhecerem um pouco essa realidade e terem essa dimensão. É de fundamental importância que a gente lute para ter uma verdadeira abolição nesse país e nesse mundo em que a gente vive. Tá? Esse era o objetivo da minha aula e eu gostaria, estou encerrando aí, que vocês, se tiverem alguma pergunta, podem estar fazendo aí agora. Alguma dúvida? Não. Então eu convido vocês, vocês estão vendo aí do lado direito tem o reações. Então, escolham aí o emoji que representa a avaliação de vocês da nossa aula para a gente estar encerrando. Só dá para escolher uma? Acho que não sei. Então Droga. tá. Legal, né? Foi bom, né? Deixar um like e coraçãozinho que eu gostei. Agora eu Tá, vou voltar a dormir. Tchau, professor. bom, tchau, tchau. Pessoal, eu só vou pedir para a Luana, que entrou um pouco depois, mas só a Luana, né? Os outros eu já tinha notado. Isso, eu vou colocar o nome da Luana aqui na presença. Tchau, tchau, pessoal. Beijão. Até a próxima aula.